tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque tem muita gente na Assembleia, tá? Não é que eu vou gritar, eu só quero que todos ouçam o que a gente tem para dizer, certo? Bom, primeiro nós temos que fazer algumas observações metodológicas, certo? A primeira observação, eu vou transmitir a vocês o posicionamento da diretoria da EBA. Não só da sua diretoria executiva, mas da sua diretoria plena, porque inclusive hoje, nas assembleias que ocorreram em Manaus e em São Luís, os diretores regionais da EBA defenderam essa posição. A segunda observação metodológica é que eu estou vendo nessa assembleia diversos trabalhadores do Banco da Amazônia, que são colegas nossos e que estão ocupando nesse momento o cargo de gerentes executivos. E eu gostaria de pedir para esses colegas que não votassem, se abstivessem da votação. Por quê? Primeiro, porque nós achamos que eles estão aqui hoje na posição de gestores do banco, certo? E em segundo lugar, nós achamos que esses companheiros, esses trabalhadores, se for decisão dessa Assembleia, rejeitar a proposta e manter a greve, eles vão cumprir a decisão do coletivo da Assembleia? Porque se for, tudo bem. Se nós temos esse acordo, se nós tivermos esse acordo, não tem problema nenhum. Aqui é uma Assembleia do movimento sindical. O que o coletivo decidir, todos os trabalhadores têm que acatar, independente da sua condição de função no órgão em que a gente trabalha. Uma terceira observação metodológica, fundamental. Essa proposta que o banco nos apresenta, ela foi enviada extraoficialmente para as entidades. Nós estamos trazendo essa proposta para a Assembleia por entendermos que esse é o nosso dever. Mas o banco não apresentou essa proposta em mesa de negociação e solicitou que nós levássemos para a Assembleia. Bom, sem discussões filosóficas, vamos passar para a apreciação concreta e objetiva da proposta do banco. 9% sobre a tabela de cargos anuênios e quinquênios. E mais 1% em março. Esse reajuste salarial não é sequer o mesmo reajuste salarial da FENABAN. Porque na FENABAN o piso foi reajustado em 12%. Para começar a discussão. E não é sequer o reajuste do BNB. Porque no BNB, o salário base foi reajustado em 10% e repercutiu integralmente na curva salarial. Sem falar que no BNB, os 10% foram reajuste integral relativo a setembro de 2011. E não esse reajuste esplanada de 9% agora e 1% em março. Segunda observação, o piso de 1.520 não reflete na curva salarial. Ele vai ser pago apenas para os técnicos bancários do nível 1 a partir de uma complementação pessoal de R$ 154, certo? O que é que significa isso? Significa que o piso salarial do Banco da Amazônia vai ser reajustado 9% agora e 1% em março de 2012. Então, esse piso aqui é artificial. Inclusive, na audiência de conciliação do TST, o que ficou consignado em ata era que o piso do banco ia para 1.520. O banco ficou preocupado com a interpretação da justiça em relação a esse termo da ata e fez um adendo na sua contradefesa explicando para o TST como se dava o reajuste do piso. Porque o TST poderia entender piso como eu entendo piso e como todos devem entender piso. Com aquele salário que tem que refletir na tabela salarial de empregados do banco.
das antecipações, porque eu considero, a diretoria da EBA considera que as antecipações não têm que ser levadas em consideração na nossa decisão. A antecipação é o que nós vamos receber, sim ou sim, na data correta, quando tem que ser pago. Antecipação não tem que estar em discussão para a gente fechar uma proposta de trabalho. Mas eu vou falar do pagamento da 13ª cesta alimentação, que, se não me escapa a memória, os companheiros do sindicato podem inclusive ajudar nisso, está previsto na Convenção Coletiva Nacional. Se está previsto na Convenção Coletiva Nacional, o banco vai ter que pagar. Não está em discussão no nosso acordo coletivo específico. Portanto, retirem das suas cabeças que isso é uma concessão do banco. O pagamento das diferenças salariais está no mesmo sentido das antecipações, certo? As demais propostas, primeiro, a proposta de assédio moral. Na nossa avaliação, o que o banco fez hoje lá na direção-geral foi assédio moral. Convocou todos os trabalhadores, muitos trabalhadores se queixaram, inclusive, que foram intimados a estar aqui hoje e votar na proposta do banco. E isso nós consideramos assédio. O banco já está descumprindo a sua futura cláusula de assédio moral. Pensando racional e friamente, a proposta apresentada pelo banco, no 56º dia de greve, não tem nada de diferente da proposta apresentada pelo banco naquela quinta-feira, no dia 20 de outubro, como bem lembrou o Sérgio Trindade. Agora, há elementos importantes que precisam ser debatidos. Como a diretoria do Banco da Amazônia conduziu essa campanha salarial? Isso sim tem que ser levado em consideração na nossa decisão. Para começar, a diretoria do Banco da Amazônia esperou até o dia que a FENABAN fechou o seu acordo para apresentar a primeira proposta. Nós passamos mais de 15 dias em greve até que a diretoria do Banco da Amazônia se dignasse a solicitar para os nossos colegas representantes da comissão de negociação apresentar a primeira proposta. Depois, a diretoria do Banco da Amazônia esperou o julgamento do dissídio coletivo dos Correios para apresentar a segunda proposta. Qual era a mensagem subliminar? Era: olhem a experiência dos Correios, vejam o que aconteceu com os carteiros e aceitem essa proposta ruim que nós estamos apresentando, porque ela é melhor do que o julgamento do dissídio. Não foi aprovada a proposta na Assembleia. Como a diretoria do banco conduziu depois? Judicializou a greve. Entrou com interdito proibitório no prédio da direção-geral, nos acusando de não cumprir com os serviços obrigatórios do banco. Eu queria perguntar para todos os trabalhadores que estão aqui hoje e que fazem serviços essenciais no banco: vocês deixaram de cumprir o seu serviço essencial por causa do piquete de greve? Nós fizemos um acordo com todas as gerências que têm serviços essenciais e todos os trabalhadores entraram e fizeram o seu trabalho. Portanto, na petição do interdito proibitório consta uma inverdade. Na sexta-feira, era uma sexta-feira de greve, havia cartazes nos caixas automáticos da Belém Centro que informavam o seguinte: não tire saldo e nem extrato, porque o caixa vai bloquear. O sistema vai bloquear. Esse papel, quem afixou nos caixas eletrônicos foi o meu amigo tesoureiro da Belém Centro. Sabe o que a diretoria do banco fez? Tirou foto desse papel e disse que a culpa era da greve, que o sistema não funcionava, para poder ganhar o interdito proibitório. Depois, o que a diretoria do banco fez? Entrou com dissídio coletivo, resolveu judicializar a greve. Apostavam que a greve se acabava. A greve acabava por quê? Porque tinha interdito da direção-geral e porque todo mundo ia aguardar o julgamento do dissídio trabalhando. Se enganaram mais uma vez, a greve continuou. Depois, a diretoria do banco resolveu mais uma vez dar uma cartada e procurou sim o doutor Otávio lá na Procuradoria do Trabalho para intermediar negociações.
soltou no boletim interno que não havia procurado ninguém, que foi o Ministério Público que chamou. E o doutor Otávio, quando abriu a audiência, falou: estou aqui porque o banco pediu para eu intermediar negociações. Quando nós chegamos na audiência com o doutor Otávio, o banco teve a coragem de dizer por que não dava um reajuste de 9% para o plano de saúde. Disse que nós acumulamos reajuste de mais de 100% no nosso plano de saúde. Foi isso que o banco falou na Procuradoria. Foi ou não foi, Serginho? Foi isso que o banco falou. Numa tentativa clara de tentar limpar a sua barra junto ao TST, porque saiu como intransigente da audiência de conciliação. Por todo esse histórico e por toda a avaliação dessa proposta, a nossa posição nessa Assembleia é rejeitar a proposta do banco e seguir o movimento de greve. O que está em jogo nessa greve, é muita coisa. É a nossa dignidade. Nós nos devíamos isso. Havia de chegar um momento em que a diretoria do banco teria que fazer um acordo interessante com os trabalhadores. E eu convoco todos os trabalhadores que estão aqui hoje, que estão pensando em votar pela aceitação da proposta, convoco a virem conosco, a acreditarem nessa força dessa Assembleia, acreditarem que todos que estão aqui podem mudar o rumo dessa campanha salarial e dessa instituição, acreditarem que somos nós os responsáveis por essa empresa e não aqueles 5 diretores que estão sentados lá no 14º andar. Acreditarem que esses diretores do banco, eles estão com os dias contados para sair da empresa, e o que vai ficar somos nós. Nós vamos ficar com reajuste zero, porque no ano que vem os planos de saúde vão ser reajustados. E se a gente aceitar isso aqui, nós vamos ficar com reajuste zero. A gente fez uma soma do que o banco gastou no Sírio, na festa do RPM, e tem gastado com as árvores de Natal. No mínimo dava um abono de R$400 para cada trabalhador. Mas o banco resolveu investir nisso. Nós não somos prioridade para essa diretoria. Está na hora de mudar essa história. Vamos rejeitar essa proposta e seguir em luta.